Saudações, Dux e Duqueses Tricolores. Quem fala é Duque Tricolor para mais um Análise do GE. Para quem não sabe, isso aqui é um tema que eu faço recorrente no meu canal, que eu pego a análise do GE e destaco para vocês sobre o jogo em si. Nesse caso, o jogo contra o time do Juventude. Então, entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas da noite. E também para avisar para vocês que eu estarei na live às 21h30 no Extremidade Tricolor, então fique atento sobre isso. Bom, só para comentar aqui sobre isso, né? Peço desculpa também pelo clarão aqui que vocês veem, mas estou de dia e minha janela tá sempre aberta justamente nessa situação. Eu preciso muito de luz solar porque eu tenho falta de vitamina D. Vamos lá. Vamos lá. Análise, né? Fluminense desmorona no segundo tempo e lição que fica é sobre o que fazer com essa derrota. Muito importante. Boa, Marcelo Neves. Tricolor faz boa a primeira etapa, mas leva virada em 10 minutos e terá que buscar virada no Maracanã para se classificar nas quartas de final. Com Marcelo Neves, em Caxias do Sul. Só para falar aqui, desmoronou no segundo tempo, não tem nenhum tipo de dúvida. Ele fala, né, sobre o que fazer com isso. Muito bem posicionado. Esse aqui é o melhor título que eu vi o Marcelo Neves por muito tempo. Tricolor faz boa a primeira etapa, correto, mas leva virada em 10 minutos. 10 minutos. E terá que buscar virada no Maracanã para se classificar às quartas de final. 10 minutos da onde? Do segundo tempo. Entendeu? Entendeu como que funciona o título, o subtítulo? O título, ele fala sobre o tema em si. E o subtítulo tem que levar ao título. Ou seja, você tem que levar, por exemplo, 10 minutos o quê? Do segundo tempo. Muito bem colocado, muito bem escrito por Marcelo Neves. Vamos continuar aqui falando. O Fluminense viveu um risco calculado no Alfredo Jaconi. Risco calculado não, né? Não. Errou. Tá? Ao decidir poupar alguns titulares, como o zagueiro Thiago Silva e o volante André, foi derrotado por 3-2 para o Juventude nesta quinta-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A lição que fica é sobre o que fazer com esse resultado. É o fato que o segundo tempo desastroso merece ser pontuado, mas o placar, que chegou a fletar com um desastre, se mostra reversível no Maracanã. Bem posicionado, né? Bem posicionado. Então, o risco calculado foi não ter o Thiago Silva e o André. Então não foi risco calculado. Porque de qualquer maneira a gente vai ficar sem os dois. Em algum momento. Então é importante falar sobre isso. Então não teve risco calculado, tá? Não teve isso aqui. Quando falamos em lições, algumas precisam ser pontuadas antes de analisar a partida. Primeiramente, sobre o desempenho do Fluminense. Se dá para tirar algo de positivo, é que a derrota pode servir como um alerta para a realidade. Muito bem posicionado. A reação do Campeonato Brasileiro é visível e merece elogios, mas acontece porque o time consegue se manter concentrado e sem falhas por 90 minutos. Isso não aconteceu no máximo por 45 minutos em Caxias do Sul. Tomara que ele fale sobre as substituições, né? Mas fora disso, até agora não respondeu a pergunta do seu título, né? Não é isso que tem ali. Não é porque se mantém concentrado 90 minutos que não vai ter falha. Não. A questão é que, de todo modo, o Fluminense ele se mantém dessa maneira, ganhando muito por sorte dos oponentes. Você fala justamente que é alertar para a realidade. Que não é isso que acontece. Isso aqui não é realidade. Isso aqui é só pensamento. A realidade é completamente outra. Outro ponto é a decisão do técnico Manuel de poupar, que ele justificou em coletivo. Tudo bem. É natural que o torcedor fique irritado após o resultado. Mas aqui fica a opinião de um repórter. Concordo com a escolha. Eu também não discordo, não. A prioridade do Fluminense é fugir da zona de rebaixamento e todos os movimentos têm que ser pensados para o Campeonato Brasileiro. Uma queda nas oitavas de final não é nada perto de na ida para a segunda divisão. Por mais que tropeços como esse dou. Bom, só para falar aqui para vocês é que sim,
e não. Tá? Isso aqui tá errado e tá certo ao mesmo tempo. Tá certo porque o Fluminense ele acaba perdendo dinheiro com isso. Ou seja, se o Fluminense sai prejudicado novamente teremos mais problemas e novamente faremos com que o Fluminense caia para a segunda divisão. Ou seja, olha só como que funciona, né? A gente não tem dinheiro. Tá? A gente cai pro Juventude. A gente foca no brasileiro. Conseguimos se manter no brasileiro. E com dinheiro, a gente não tem mais dinheiro. Cai para um outro time. E aí você acha que isso aqui vai ser um ciclo que vai sempre se manter dessa maneira? Claro que não. Sempre vai piorar. Ou seja, torcedor tricolor, infelizmente, o Marcelo Neves não está entendendo a realidade do Fluminense. A realidade do Fluminense o Fluminense precisa de dinheiro para ontem. Cair nessa fase é ruim demais. Então é importante falar sobre isso. Também não pode existir uma Thiago dependência no Fluminense. Muito bem colocado. Ele mesmo já afirmou que não irá atuar em todos os jogos e seus companheiros precisam saber se virar se ele não estiver na defesa. Muito bem colocado. O Tricolor passou 3 jogos sem tomar gol para tomar 3 em 1. Não pode acontecer. É o momento de Ignacio, contratado nessa janela de transferência, também mostrar que veio. Mas parece que o Mano Menezes não é assim, não. O Mano Menezes que prometeu que a bola ia ser mostrada, que o futebol iria prevalecer mediante a tudo aquilo que foi feito com o Diniz, não está acontecendo. Tá? Não está acontecendo. Peço desculpas a todos, mas é a realidade. Por fim, a principal lição é: a derrota para o Juventude passa longe de um resultado numa terra arrasada. E não deve minar em nada as reações da equipe que está tendo no Brasileiro. Claro que mina. Você não escutou o Mano Menezes? Você falou tão bem do Mano Menezes, mas agora você fala mal do Mano Menezes? Você discorda do Mano Menezes? O Mano Menezes ele fala que a derrota motiva a desconfiança motiva a derrota. Então desculpe, mas sim, mina o Brasileirão. Antes de falar mais sobre isso, se inscreve no canal, faz o roteiro pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de questão de vídeo, todos os 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Até agora eu não falei nenhuma opinião minha, tá? Sobre o jogo, o Fluminense viveu 2 tempos distintos. De modo geral, não sofreu sustos na primeira etapa. Dizer que a atuação foi boa seria exagero, assim como classificar como regular seria pouco. Competiu e fez aquilo que se espera de uma equipe que atua fora de casa no jogo de mata-mata. Atacou, conseguiu se defender e esfriava o jogo quando necessário. O gol cedo ajudou na missão. Perfeito. Foi Lima quem abriu o placar, mas elogios precisam estender a Nonato. Enquanto esteve em campo, foi o melhor de dentro das 4 linhas. Tá. No ataque, participou de forma decisiva da jogada e deu assistência para seu companheiro marcar. Na defesa, conseguiu preencher bem os espaços deixados para um time desentrosado e sentindo a ausência de André no setor. Até que uma pancada no tornozelo tirou de combate e foi início da derrocada. Muito bem posicionado, mas o mais importante é como que estava o time daquela maneira. Estava com 4 volantes. 4 volantes. Mesmo nos melhores minutos do Fluminense, vinham acompanhados de alguns problemas. Sem Thiago Silva, teve muitos problemas nas bolas aéreas e passou a ceder muitos passos para a Juventude da sua área bola. Não. Vou falar depois. A entrada de Antônio Carlos, que em tese seria uma melhor opção nesse quesito, pouco solucionou a atuação do zagueiro, que deixou a desejar. O que preocupa ainda mais pelo fato que Ignacio não ter sido testado. Muito bem posicionado na última parte, mas o início ali está completamente errado. Tá? Não é porque o Thiago Silva não estava em campo que o Fluminense começou a ceder muito espaço. Começou a ceder muito espaço por conta da substituição que ele fez no segundo tempo. E também por conta da atitude dos jogadores, que diversas vezes dão a bola para o adversário jogar da forma que eles quiserem.
Isso, em um time de futebol profissional, é considerado um crime. Estamos quase acabando, fique tranquilo. Marcelo foi mal como meia, o que é normal pensando no lado tático, já que está acostumado a executar uma nova função. Mais um erro de tomar decisão custou caro. Numa bola de passe simples, onde Cauã Elias sairia na frente do gol, tentou um drible e perdeu a chance de clara para 2-0 do Fluminense. Também foi substituído no intervalo. Bom, só para falar uma coisa para vocês, ele não foi mal como meia. No jogo contra o Palmeiras, ele era um volante pelo lado esquerdo. Então ajudava ele a não precisar fazer justamente todo esse lado tático. Agora, nesse jogo ele foi como um armador. E isso fez com que o Fluminense perdesse mais um ímpeto. Então, novamente, mais um erro de Mano Menezes. Mesmo no primeiro tempo. Então, na segunda etapa vieram os problemas. Bastaram 10 minutos para tudo de louvável que o Fluminense construiu começar a ruir. Exatamente pelos problemas já citados anteriormente. A liberdade que o Juventude tinha para cruzar a bola na área e as falhas do sistema defensivo. Ele não vai falar, né? Ele não vai falar da substituição, né? No primeiro gol, o Fluminense deu muito espaço na frente da área, que resultou na enfiada de bola entre Thiago Santos e Antônio Carlos. De quebra, Fábio cometeu uma falha feia, saindo para abafar e sugou a bola na muvuca, fazendo a sobra livre para Lucas Barbosa empatar. Depois de novo cruzamento com liberdade, nova falha de Fábio, onde Rodrigo Sana completou. Não é Rodrigo Sana não, é Rodrigo Sam. Ele não vai falar sobre isso. Mais do que os gols sofridos, o comportamento da defesa é inaceitável para um time que se comporta de forma que o Fluminense tende a descer. Nesse momento, era mais provável que o Juventude fizesse o quarto gol do que o Fluminense descontasse. Felizmente, o contrário aconteceu. As entradas de Paulo Henrique Ganso e John Arias naturalmente melhoraram a equipe. Quer dizer, ele fala sobre as entradas deles dois, mas ele não fala sobre as entradas dos jogadores que nada ajudaram o Fluminense. Tá difícil para mim aceitar esse problema. Tá complicado até demais. O colombiano achou um lindo cruzamento para Thiago Santos completar a gente. Com 3-2, o resultado se mostra mais reversível no Maracanã. A derrota foi ruim. O resultado poderia ser pior, mas poderia ser melhor. Como dito no início, a questão é o que fazer com esse revés. Voltar a ter a confiança abalada é o pior dos caminhos. Mas o Mano falou sobre isso. Confiar que a boa fase também virá atrelada a percalços para ser a melhor decisão. Só para falar aqui, ele não comentou, mas eu vou comentar aqui. O resultado aconteceu nas substituições de Marcelo e Nonato. Tá bom? Fica tranquilo. É dessa maneira que aconteceu. Ele errou. Aí conserta com a entrada do Ganso do Ares e depois piora novamente com a entrada de John Kennedy no lugar de Cauã Elias, que nada ajudou o Fluminense. Dito isso, 2-1 ou 3-2 é a mesma coisa. Poderíamos ter ficado tomando apenas de 2-1. Ou até mesmo ter conseguido esse 2-1 empatado para 2-2. Seria legal. Mas acabou não acontecendo isso. Acabou 3-2. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal. Faça o ter para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais da inscrição de todas as 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores. Até a próxima.